igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra suas Bíblias. Beleza. Levítico não pode, viu? Só na Bíblia, não é em igreja não, viu, gente? Eu estou dizendo vocês. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Profecia de Elias, Isbita, amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A igreja encontrou? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 7. Diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos, que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não havia havido chuva sobre a terra. Amém? A igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificando a Deus, irmãos. Amém? Irmãos, é uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez com a igreja do Senhor, com esse servo de Deus, pastor Marcos, a qual eu posso dizer que é minha família, né, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agradeço ao pastor Marcos pelo carinho, agradeço ao seu irmão André, que nos auxiliou, irmãos, em relação à saúde da minha esposa. Glória a Deus. Graças a Deus a minha esposa já vai ser encaminhada para o médico no dia 5 do mês que vem. O André, eu louvo só a Deus, irmãos, porque a gente que depende aqui em Alagoas desse cora, né, amor? A gente que depende desse cora aqui em Alagoas, só misericórdia de Deus. E através do radialista Givaldo, meu amigo, eu pude conhecer este servo de Deus, o pastor Marcos, sua esposa, esta igreja maravilhosa, amém? Amém. Aqui no Vilagem Campestre, onde eu estou nesta noite, com a incumbência de falar, de pregar a palavra do Senhor, amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse texto é um texto que vai tratar da história de um profeta, mandando a paz do Senhor também para os amigos internautas. É um texto que vai falar de um profeta, irmãos, que teve uma vida um pouco complicada. Por que, pastor Paulo, Acabe? Ou seja, por que, pastor Paulo, o profeta Elias, ele teve uma vida complicada, um ministério complicado no reinado de Acabe e no reinado de Jezabel. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Elias, um homem cheio de Deus, que sempre profetizava o que Deus manda, amém? O que Deus mandara. E a Bíblia diz que quando Elias ele profetiza a sentença, a justiça de Deus para a casa de Acabe, para Jezabel, Acabe se casa com Jezabel, ou seja, Acabe se casa com Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios,
E a Bíblia fala que aquele povo, aquela geração, era um povo, irmãos, idólatras, jogado na idolatria, amarrado na idolatria. E os irmãos sabem que em todas as épocas, Deus, ele aboliu, abominou a idolatria. Então Deus, quando ele usa a sentença contra a casa de Acabe, contra o rei Acabe, era o rei de Israel, casado com Jezabel, onde através desta mulher, desta rainha, o povo de Israel, a nação de Israel, irmãos, passou a ter um esfriamento espiritual, passou a se afastar do verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Então Deus agora manda uma sentença para aquele povo, para a nação de Israel, por causa da idolatria, por causa do esfriamento do povo de Israel. E a sentença de Deus é essa aqui, olha. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. O versículo 3 diz assim, olha: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto, diga comigo assim, irmãos, ao ribeiro de Querite, que está além do Jordão. Deus, irmãos, agora traz uma sentença. Pastor Paulo, que sentença é essa? É que a nação de Israel passaria agora 3 anos e meio sem chuva ali. Essa aí era a sentença de Deus. Imagine, irmãos, uma região passar 3 anos e meio sem chuva. É verdade? Nós aqui no Nordeste, a gente quando passa alguns meses sem chuva, é sério, é terrível, né? O sertão, fica aí a escassez no sertão, como em todo o estado de Alagoas, quando passamos uma época sem chuva, quanto mais 3 anos e meio. Então essa é a profecia de Deus, essa era a sentença de Deus para a nação de Israel. Por quê? Por causa do pecado, por causa da idolatria. Mas aqui vai uma mensagem para os amados irmãos, que Deus, irmãos, sempre ele providencia algo para os seus servos. Deus nunca vai deixar o seu servo à toa na hora da escassez. Amém? Amém. Deus, ele sempre vai favorecer a mim e a você na hora da escassez, porque a Bíblia vai mostrar aqui que Deus agora envia o profeta ao ribeiro de Querite. Qual o propósito, pastor Paulo, de Deus ele enviar o profeta Elias durante aquele tempo de escassez, durante aqueles 3 anos e meio que iria acontecer ali? Porque com certeza, meu pastor Marcos, com certeza 3 anos e meio a escassez seria, né? Não seria fácil para a nação de Israel. Então automaticamente Deus providencia para o profeta Elias um ribeiro. Diga amém. Amém. Um ribeiro. Diga comigo, o ribeiro é menor que o propósito. O ribeiro é menor do que um propósito, irmão. Amém? Deus envia o profeta ao ribeiro. Para quê, irmãos? Porque durante aqueles 3 anos e meio, no ribeiro haveria recursos naquele ribeiro. Porque Deus enviou o profeta ao ribeiro? Porque durante aqueles 3 anos e meio, Deus iria sustentar o profeta durante aquele tempo que ele estivesse no ribeiro. Mas aqui o pastor Paulo vai trazer nesta noite, por meio do sermão como eu preparei nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, é que Deus, irmãos, que Deus nos mostra, que Deus nos revela que o ribeiro ele é menor do que o propósito. Amém? Amém. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer nesta noite, que o ribeiro do Querite, irmãos, é o lugar onde o profeta se escondeu. Mas eu quero dizer nesta noite, irmãos, que o Querite é o lugar de esconder o profeta. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele agora
reinado de Acabe, traz uma sentença para o reinado de Jezabel. Então, com certeza, a rainha, ela iria se levantar contra o profeta. Com certeza, a rainha, ela iria tentar contra a vida do profeta. Então, automaticamente, Deus leva o profeta ao Querite. Deus leva o profeta ao esconderijo. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que o Querite é o lugar de se esconder profeta. O Querite é o lugar que o profeta desaparece para Deus aparecer. Diga amém. Aleluia! Deus ordena ao profeta: olha, vai e esconde-te. Por que Deus falou isso, irmãos, ao profeta Elias? Deus mandou o profeta Elias se esconder, porque Deus sabia que estava vindo uma perseguição ali, porque ele estava trazendo uma sentença, ele estava trazendo justiça a um reinado forte, a um reinado poderoso. E não é falso, não é fácil a gente mexer com quem tem dinheiro, não é fácil você mexer com quem tem dinheiro. Então, automaticamente, Deus, para proteger o profeta, Deus diz assim: olha, vai lá e se esconde, profeta. Vai lá, meu profeta Elias, se esconde no ribeiro de Querite. Aqui vai uma mensagem ilustrativa para a igreja. Muitas das vezes é necessário a gente se esconder. Muitas das vezes é necessário a gente desaparecer para Deus aparecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas das vezes alguém não vê nada em nós? Glória, aleluia. Alguém só vê a gente pela aparência. Aleluia. Parece que a gente desapareceu do mapa. Alguém entra aqui na igreja, só vê 5, 4 crentes. Alguém não dá nada, parece que aqui sumiu o povo. Não é, pastor? Porque às vezes, meu Deus, trabalha dessa forma. Às vezes as coisas desaparecem, às vezes as coisas se escondem, para Deus ele aparecer nas nossas vidas. Porque quem aparece nas nossas vidas é Deus. Diga amém. Quem aparece nas nossas vidas é Deus. Glória a Deus. Deus falou: o profeta vai se esconder lá. Tem momento que é necessário a gente aparecer, tem momento que é necessário a gente se apresentar, mas tem momento que Deus manda a gente se esconder também. Amém? E o Querite tira o profeta dos holofotes. O Querite, irmãos, nos deixa no anonimato, mas nunca vai nos tirar de nós o chamado de profeta. Amém? Estava lá um profeta que saiu dos holofotes, ficou no anonimato, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que Deus não tirou dele, foi a chamada de profeta. Amém? Não importa se alguém está no anonimato, não importa se alguém está no ribeiro de Querite, não importa se alguém está escondido de alguém, porque Deus mandou você sair dos holofotes, Deus mandou você sair do anonimato. Não importa, o importante é que Deus está com você, o importante é que a chamada de Deus na tua vida ninguém vai tirar. Amém? Ninguém vai tirar a chamada de Deus na tua vida. O título que Deus te deu, a chamada que Deus te deu, ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar isso de você. Aleluia. Deserto, Querite também, queridos irmãos, não mata profeta de forma alguma, porque foi lá no Querite que o profeta Elias, ou seja, foi lá no Querite do profeta Elias, porque foi naquele ambiente que ali Deus preparou o oásis, ali no deserto da Judéia. O lugar era deserto. Foi cantado aqui nesta noite que o Querite, ou seja, nesta noite foi cantado sobre o deserto. E aqui vai a mensagem nesta noite, que o Querite ficava no deserto da Judéia, mas era lá onde era um oásis. Era lá onde Deus preparou para o profeta um oásis no meio do deserto. Quantas das vezes nós estamos neste oásis? Quantas das vezes nós estamos neste Querite? Quantas das vezes a igreja está neste deserto? Mas não importa o ambiente em que você está, porque Deus não escolhe lugar para abençoar o povo dele. Deus não escolhe lugar, irmãos, para fazer crente
se o ambiente é o Querite, não importa se é no deserto da Judeia, mas os irmãos podem prestar atenção que era lá no deserto onde Deus, ele usava, meu pastor Marco, o profeta João, onde o profeta ali era tomado por Deus, e a Bíblia diz que de todos os lugares o povo vinha escutar o profeta, e ele era o profeta do deserto, porque quem é profeta de verdade, irmãos, até no deserto, Deus, ele faz maravilha na vida do povo dele. Aleluia. Se Deus te chamou para ser profeta, se Deus te chamou para ser profeta, eu quero te dizer uma coisa, que o ribeiro que você está passando agora no momento, o propósito, ou seja, ele é menor do que o propósito de Deus na tua vida. Pastor Paulo, e qual o propósito de Deus na minha vida? Eu não sei, irmão. Eu não sei qual o propósito de Deus na tua vida. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Agora o pastor Paulo sabe qual é o propósito de Deus na minha vida. Não é verdade, pastor Marco? Eu não sei qual é o propósito. Você tem que orar ao Senhor, buscar a Deus e perguntar ao Senhor: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Às vezes no ribeiro, a gente estamos lá naquele ribeiro, naquele oásis como ele estava, mas o ribeiro, irmãos, ele é menor que o propósito. Sabe por quê? O ribeiro é um simples recurso nas nossas vidas, e o recurso às vezes ele é transitório. Os irmãos estão entendendo? O recurso às vezes ele é transitório nas nossas vidas. A igreja vai entender esta mensagem. Às vezes é necessário o ribeiro secar para o propósito de Deus se revelar nas nossas vidas. Às vezes é necessário o ribeiro ele secar para o propósito de Deus se revelar nas nossas vidas. Às vezes é necessário os recursos humanos falir para os propósitos de Deus se revelar nas nossas vidas. Quantas das vezes a gente só busca Deus quando passa na prova? Quantas das vezes a gente só busca Deus, só clama a Deus quando está com câncer no corpo? Quantas das vezes as pessoas só clamam a Deus, só busca Deus quando a morte bate na porta, quando a morte chega para buscar um ente querido? Aí então é o momento da gente dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. A igreja está entendendo que o ribeiro de Elias, ele é simplesmente recurso nas nossas vidas, e que não é o bastante você ter dinheiro na conta, não é o bastante você ter dinheiro, irmãos, de forma alguma, não é bastante você ter um bom emprego, de forma alguma, casa na praia, de jeito nenhum. Isto aí são recursos transitórios, são recursos que passam. O importante nas nossas vidas é o propósito de Deus nas nossas vidas. E o maior propósito de Deus não era o ribeiro. O maior propósito que Deus tinha não era com o ribeiro a qual Deus levou o profeta Elias. O maior propósito que Deus tinha era com o profeta. Amém? Amém. O propósito que Deus tem é com a minha vida e com a tua vida. O propósito de Deus não é com os teus recursos. O propósito de Deus não é de forma alguma com os teus recursos. O propósito de Deus é com a tua vida. Deus quer que você se chegue a Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você tenha uma afinidade com Ele. Deus quer que o pastor Paulo tenha afinidade com Deus e propósito com o Senhor. Propósito com Deus, irmãos, é o bastante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Deus falou ao profeta Elias: retira-te daqui. Começa aí o propósito, irmãos. E vai ao oriente e esconde-te junto ao rio de Querite. Primeiro, irmãos, a guerra agora se levanta contra o profeta. Todo o império de Jezabel, todo o império de Acabe se levanta contra o profeta para guerrear contra o único homem, um servo de Deus, porque falou a verdade, porque profetizou a verdade. Porque nós, quando pregamos a Cristo,
Nós, quando pregamos ao Senhor nas redes sociais, na igreja ou na rua, sempre Satanás se levanta, sempre o diabo se levanta, sempre Satanás se manifesta. Quando você aceita Jesus como Salvador, o diabo vai usar a tua família. Quando você aceita Jesus e começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a se levantar contra a tua vida. Os teus amigos já não eram mais o mesmo. Os teus amigos de escola já não é mais o mesmo. A tua família, os teus primos que andavam com você, que bebia com você, que curtia com você, já não é mais o mesmo. Ele já se afasta de você. As tuas amizades, as minhas amizades, já se afastam de você. Foi o que acontece com o profeta Elias, que quando ele se levanta como homem de Deus, como profeta, por meio do seu ministério, agora o reinado em peso se levanta contra o profeta. Mas eu quero dizer uma coisa a esta igreja em nome do Senhor Jesus. O profeta que profetizou 3 anos e meio de seca, o profeta que profetizou 3 anos e meio de seca na nação de Israel, ele sabia que ali não teria mais lavoura nas terras. Ele sabia que ali iria faltar recursos nas terras por falta de água. Então automaticamente, em um tempo de seca, Deus aqui prepara um ribeiro para o profeta Elias. Deus agora aqui prepara o ribeiro para o profeta. Deus agora preparou, porque Deus faz isso nas nossas vidas, irmãos. Porque o Deus que te chamou, o Deus que me chamou, é o Deus também que cuida. O Deus que cuida, o Deus que chama, é o Deus que cuida. E o Deus que cuida é o Deus que existe na sua igreja. Amém? Ontem, meu pastor Marco, eu estive pregando ontem em uma igreja sobre a vida daquele gadareno. Aquele gadareno foi um homem endemoniado. Quando o Senhor o chamou, o Senhor o libertou e o Senhor o comissionou para ser um missionário em 10 cidades ali em Decápolis. Em 10 cidades ele começou a ser um pregador do Evangelho, porque o Deus que chama, o Deus que liberta uma pessoa do tráfico, o Deus que liberta uma pessoa das drogas, é o Deus também que comissiona você para você ser um grande pregador do Evangelho, um missionário. É um Deus que te convida e te chama e te diz: a partir de hoje você vai ser meu servo, você vai ser usado tremendamente nas minhas mãos. E o Deus, irmãos, que chama profeta é o Deus que prepara ribeiro para ele. Amém? Mesmo em uma época de seca, mesmo em uma época de escassez, mas Deus diz agora: o meu profeta, eu vou cuidar dele. Deus falou a Elias: vai ao ribeiro de Querite, que ali, diga comigo, que ali eu já ordenei aos corvos que te sustente. Amém? Isso aí, irmãos, é o cuidado de Deus com o seu povo. Isso aí é o cuidado de Deus com o seu profeta. Porque Deus envia o profeta, Deus manda ele ir. Mas só, irmãos, que Deus já tinha ordenado aos corvos. Deus ordenou os corvos para alimentar o profeta. A Bíblia diz que de dia e à tarde Deus usava aquelas aves, e aquelas aves levavam alimento ao profeta durante aquele tempo que o profeta ficou lá naquele Querite. Significa aqui, irmãos, que muitas pessoas não conseguem se conectar com a provisão de Deus. Sabe por quê? Porque não está seguindo a rota certa. Tem muita gente que nunca consegue se conectar com a intimidade, com a provisão de Deus. É porque não obedece a Deus. Mas quem obedece a Deus, ele cuida dos seus. Diga amém. Se você é servo de Deus, se você está passando por provação, por privação, Deus automaticamente ele vai cuidar de você. Amém? A semana passada, retrasada, eu terminei um serviço no Maceió Marotel e demorei um pouco a receber o dinheiro. E eu vi as coisas apertar em casa, e eu vi as coisas de repente apertar.
faltando as coisas. E eu comecei até a me preocupar um pouco. Quando automaticamente eu comecei orando no Espírito ao Senhor. E automaticamente, quando eu estava ali pensando naquele dinheiro, naquele momento, Deus usou um servo, Deus usou um profeta, onde ele olhou, onde ele mandou um áudio para mim e disse: filho, é apenas um vento, filho, é apenas uma tempestade. Irmãos, na hora que ele falou isto, automaticamente no meu celular, o Pix fez aquela zoadinha, brim. Quando eu fui olhar, irmãos, estava lá o dinheiro. Sabe o que significa isso? Porque a provisão de Deus, irmãos, a provisão de Deus, ela chega na hora certa. O sobrenatural da provisão dos corvos é só para quem está andando no itinerário de Deus, na vontade de Deus. É só para quem está andando no itinerário de Deus. Porque quando Deus manda ir, a gente tem que obedecer. Amém? Se Deus mandar você pregar, você pregue. Se Deus mandar você fazer a sua vontade, faça. Se Deus mandar você ir para o Ribeiro de Querite, vá. Eu não sei porque eu estou falando isto, mas quando Deus, irmãos, Ele manda falar, quando Deus, Ele manda a gente fazer, a gente tem que obedecer, a gente tem que andar, irmãos, a gente tem que andar na rota certa, no caminho certo. A gente não pode fugir da rota, amém? Amém. Não fuja, irmão, do caminho certo. Deus quer que você esteja no caminho certo. Eu agradeço a Deus, porque eu estava muito preocupado com minha esposa. A minha esposa esperando por esse negócio de Cora aqui em Alagoas. E para mim é um pior absurdo da vida. Então automaticamente Deus usa o nosso irmão André. Irmão, para mim, isso aí foi uma das maiores provisões. Eu preocupado com ela com problema nos rins. Então, no dia assim, quando ela vai ser atendida, irmãos, para mim foi a maior alegria. Sabe por quê? Porque do nada, Deus, irmãos, do nada, Deus de repente começa a fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Deus começa a colocar pessoas a qual a gente nunca viu na vida da gente, irmão. Aleluia! Para quem não está passando, é normal, mas para quem está passando pela dificuldade, sabe disso. Então, irmãos, eu só glorifico ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, amém? Aleluia! Se você serve ao Senhor, permaneça servindo a Ele, porque Ele é o Deus da providência. A Bíblia vai nos mostrar que o profeta Elias, ele se esquece também que o Ribeiro de Querite é transitório, é uma provisão temporária. Então a Bíblia nos mostra, vai nos revelar que o profeta agora começa a se acomodar ali naquele Querite. E eu quero dizer uma coisa para a igreja: na hora que Deus mandar recursos, na hora que Deus mandar dinheiro na conta, nunca se acomode. Na hora que Deus começar a mandar saúde, emprego, nunca queira se acomodar, mas faça a vontade de Deus quando os recursos estiver batendo a porta, amém? Aleluia! Porque vai chegar um momento que você vai abrir a geladeira. Eu espero que isso não aconteça, mas vai chegar um momento que você vai abrir a geladeira e você vai ver que não tem nenhum ovo na geladeira. Vai chegar um momento que aqueles recursos que estavam lá na conta, não tinha dinheiro no banco, ali vai acabar tudo. Então, antes de chegar a prova, adore a Deus, glorifique a Deus. E se a prova chegar, adore a Deus da mesma forma, adore ao Senhor da mesma forma. Deus manda você glorificar a Deus, seja na prova, seja no deserto do Queribe, seja na hora da escassez, o que você estiver passando, o que o pastor de Paulo estiver passando, Deus manda a gente adorar Ele e o glorificar. Amém? Vou finalizar, irmãos, porque a hora não mais permite. Mas Paulo, ele escreve lá aos irmãos em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Paulo escreve assim, olha: não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Paulo disse: eu sei estar abatido, e sei também ter abundância, como padecer necessidade. Quando Paulo, irmão, ele fala dessa forma, ele
quis dizer que estava instruído, tanto na abundância como na falta de recurso. Ou seja, o sofrimento do apóstolo Paulo era uma escola. O sofrimento do apóstolo Paulo era uma faculdade. Então, em nome do Senhor Jesus, pega esse sofrimento teu, o que você está passando, faça isso de uma faculdade na tua vida, de um aprendizado na tua vida. E nesse aprendizado, nunca deixe de glorificar a Deus. Se a doença chegar, glória a Deus. Se a enfermidade chegar, glória a Deus. Glorifica o Senhor na enfermidade. Nada deixava Paulo detido, nada deixava ele detido, porque ele sabia, irmãos, que aquele tempo de recursos, aquilo que Paulo passava, aquilo também era transitório. Sem estar batido, era transitório. Sem também ter abundância, também é transitório. Tudo nas nossas vidas passa. Quando ele chega a dizer, tudo eu posso em Cristo que nos fortalece. Amém? Amém. Tudo posso em Cristo que nos fortalece. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, a Bíblia diz que o ribeiro que alimentou o profeta há 3 anos e meio, a história vai nos revelar que aquele mesmo ribeiro, um dia ele secou. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Não tinha havido chuva na terra. Então vai aqui uma lição para a igreja, vai aqui uma mensagem de reflexão para a igreja. Durante a época que o profeta estava naquele ribeiro, foi uma época de escassez, ou seja, foi uma época de bênção, foi uma época de prosperidade. O profeta não precisava trabalhar, porque tinha um corvo que ia alimentar, levar comida ao profeta. Não faltava água no ribeiro. Mas chegou um momento, irmãos, que tudo passou, porque o ribeiro nas nossas vidas também é transitório nas nossas vidas, porque mais vale o propósito de Deus em nossas vidas do que o ribeiro. Mais vale a chamada de Deus nas nossas vidas do que o ribeiro. Amém? Você que tem chamada de Deus, você que foi essa pessoa escolhida de Deus, nunca despreze, nunca rejeite o propósito, nunca saia da vontade de Deus. Procure descobrir o propósito de Deus na tua vida. Pastor Paulo, qual o propósito de Deus na minha vida? Então começa a descobrir, porque o mais importante é o propósito de Deus na tua vida do que qualquer coisa, do que qualquer bem que existe aqui na terra, do que qualquer mansão que existe aqui na terra, do que qualquer coisa importante, do que dinheiro, do que é namorada, namorado, esposo, esposa, do que qualquer coisa. É o propósito do Senhor na sua vida. Não queira trocar o propósito de Deus, não queira negociar com o propósito de Deus, não queira se distanciar do propósito de Deus, mas abrace este propósito, ame este propósito, coloque o propósito de Deus em teu coração, porque o propósito de Deus é especial. Amém? Amém. O propósito de Deus é especial. Deus abençoe esta igreja em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Marco em nome de Jesus, e que, se for a permissão de Deus e a vontade dos irmãos, do pastor, estaremos outras horas também nesta igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.